Veja que a cidade tem muito poder, mas a cidade tem muitas direções. Mas o Senhor encaminhou para que ele encontrasse uma casa, um lar. Veja que aquele homem era apenas um homem cego, desprovido até mesmo de lucidez. No seu coração, ele tinha ódio, ressentimento, ele tinha implicância com a igreja, ele tinha preconceitos. Mas ele também tinha documentos, autoridade, poder. Mas era um homem quebrantado. Ele chegou naquela casa, e ali ele pôde ser acolhido. Ali foi o encontro do poder de Deus, e a restauração através da igreja. Meu irmão, talvez seja muito fácil chegar até esse centro de celebrações. Mas talvez algumas pessoas que sejam como Saulo no mundo, elas tenham muita dificuldade de chegar às nossas igrejas. Talvez elas passam por longos processos e caminhos, e não conseguem de fato chegar à igreja de Cristo. E por isso que a igreja que está na cidade, a igreja também está no lar. E talvez o lar, a casa, seja o lugar mais acolhedor. E eu fico imaginando, aquela casa deveria hoje ser um museu, para mostrar o poder do nosso lar, da nossa casa, da nossa mobília, do nosso conforto na transformação do Senhor. Uma comunidade de discípulos usa sim a sua casa. Eu imagino se hoje, o maior líder de uma facção criminosa, ele chega até a igreja, como que é o transtorno causado dentro da igreja. O político, qualquer autoridade, veja que a igreja, por melhor que tenhamos todas as nossas acomodações, não seria o melhor lugar para Saulo chegar. Imagine as pessoas perguntando, o que aconteceu? Imagine ele entrando dentro da igreja, todo mundo fugindo. Imagine como seria esse transporte para aquela época. Mas dentro daquela casa, havia acolhimento, havia propósito de Deus, havia providência de Deus. E é interessante que, às vezes nós discutimos tanto sobre a estética da igreja, mas sempre do ponto de vista dos nossos interesses, daquilo que eu gosto. E nem sempre nós estamos tão preocupados qual é a forma que melhor representa para aquele que realmente precisa. E por isso, meus irmãos, eu não tenho mesmo, como pastor, tanta liberdade de mudar muita coisa na igreja, não. Boa parte das coisas que tem na igreja lá, nem sempre são as minhas vontades. A vontade de um, o desejo de outro. Um acha que deveria ser assim, eu até acho bom, bonito aqui o piso, né? Aí alguém chega lá na igreja, pastor, a gente tem que trocar aquele carpete, botar igual a gente viu lá na igreja que a gente foi. Então tem tantas coisas que a gente gosta de mudar a igreja. E na maioria das vezes, atende a nossa estética, o nosso desejo. E meus irmãos, eu ouvi de um pastor amigo meu, ele falando assim, olha, eu estava elogiando a igreja dele, falei assim, a igreja é tão linda. E ele falou, se eu pudesse começar de novo, não faria dessa maneira. E eu me perguntei, mas por quê? E ele falou assim, eu era seminarista na época, né? E ele falou assim, porque essa igreja destoa do local onde ela está. Olha as casas que estão em volta, todos são muito humildes. Essa igreja está muito bonita. E eu fiquei pensando, meu Deus, que percepção, que visão. E realmente, e agora como que a gente pode tornar uma igreja semelhante à necessidade de todas as pessoas? Imagine só, se a gente deixa ela muito humilde, aquela pessoa que tem melhor conforto, ela sente desprovida, porque não tem um ar-condicionado, não tem uma boa iluminação, não tem som. Mas se a gente investe muito nisso, também a gente está esquecendo daqueles que precisam, que são muito mais humildes e talvez não tenham a percepção daquilo. Então mudar a igreja é sempre muito difícil. Mas quando falamos da comunidade de discípulos nos lares, meus irmãos, esse problema você não tem. Se você é muito rico, a sua casa é adequada para o seu grupo de amigos. Se a sua casa é muito pobre, muito humilde, muito simples, a mobília é muito simples, então a sua residência também é adequada. Não importa se você tem um Yorkshire, um cachorro mais lindo do mundo, sempre tem uma madame que gosta de uma casa que tenha cachorro também. Se você tem um vira-lata, que você tem que amarrar ele lá na salsicha para entrar, mas também tem gente que gosta disso também. Então veja bem, você transformar a sua casa no ambiente exato para acolher Saulo, os seus amigos que precisam de Cristo, talvez seja muito mais fácil do que mudar a igreja. Você não precisa de uma assembleia, só a permissão da esposa, mas você não precisa de uma assembleia, embora às vezes seja mais fácil, não é a assembleia de que a esposa, mas de modo geral, você tem condições de adaptar a sua casa como comunidade de discípulos para receber as pessoas que são do seu convívio, do seu relacionamento.
Talvez você possa fazer grandes transformações na sua casa para adequar a vida daqueles que precisam. O fato que Deus sempre tem um local e que Deus designa isso. Para Noé foi uma arca. Para Moisés é uma sarça que queima. Para Elias foi a casa da viúva. Para Jesus foi a manjedoura. Para Saulo foi a casa. E para o seu amigo, qual é o local que Deus marcou o encontro?